Olá a todos, este é o canal Revelar, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto, sendo que hoje nós temos, dentre as várias matérias para comentar, duas que são boas notícias, o que é uma raridade, né? Ainda mais considerando os avanços da agenda, mas parece que duas coisas aí estão travando, não estão dando muito certo. A primeira delas sai no UOL, eles estão perguntando, adeus carro elétrico? Tesla e outras fabricantes indicam mudança de rumo. Então a coisa está durando menos tempo do que se imaginava. Muitos que sabiam que isso aqui não daria certo ou imaginavam que não daria porque há 100 anos atrás já foi tentado e não deu certo, achavam que isso aqui duraria talvez 5, 10 anos ao ponto de tirar dinheiro dos trouxas por tempo suficiente para depois então dizer, olha, não deu certo e voltar à economia anterior, onde os carros a combustão então voltariam com tudo. Mas parece que a coisa está fazendo água antes desse período. Então eles estão dizendo assim, os carros elétricos são vistos como parte fundamental do movimento de eletrificação total de veículos. Antes vistos como a maior solução para a mobilidade limpa, os veículos a bateria têm visto uma mudança no entusiasmo. Afetados por baixas vendas, algumas fabricantes estão dispensando funcionários, enquanto outras estão revendo investimento total previamente anunciado em automóveis verdes, sendo que algumas, inclusive, estão voltando a criar os veículos híbridos, parte com bateria, parte sem, que já foi feito alguns anos atrás e que viraram verdadeiras bombas. Ninguém quer aquilo porque a bateria acabou virando só um peso morto para ser carregado pelo carro. É um grande conjunto de fatores. Um deles é que as previsões de vendas desse tipo de veículo, feitas por muitas montadoras, não se concretizaram, devido ao custo elevado da transição para a eletrificação total e a adesão relativamente baixa dos consumidores. A União Europeia já pensa em flexibilizar as datas de proibição da produção de carros equipados com propulsores a combustão. Vocês vão ver como não só eles vão flexibilizar as datas no primeiro momento, como depois vão acabar mudando de ideia. A Tesla até dispensou 10% da sua força de trabalho, mandou embora, eu acho que eles têm mais ou menos 150, 140 mil funcionários, mandaram aí 14, 15 mil deles embora, né? E aí, 140 mil. E aí, alguns já estão chiando na internet. O pessoal aí da bandeirinha vermelha está dizendo que o Tesla, que o Elon Musk é um empresário malvadão porque está mandando 10% dos funcionários embora, sendo que não está vendendo, né? Então, ele tem que mandar mesmo, né? E o pessoal aí que trocou de indústria, né? Saindo do mercado a combustão para o mercado elétrico, o pessoal que trabalhava nas fábricas talvez não fez a melhor das escolhas. A minha opinião é essa, né? Mas não dá para afirmar porque o futuro a Deus pertence. Mas, por enquanto, podem começar a colocar a caneta no caderninho de acertos porque parece que vai ser mais um dos meus acertos. Agora uma outra boa notícia. Banco Central revela que Drex empacou em soluções de privacidade e não tem prazo para ser lançado. Muito bom isso aqui, excelente, porque enquanto as moedas digitais não forem implantadas 100%, continua-se um pouco de liberdade e privacidade. E justamente porque eles não têm como prover privacidade, segundo o que dá para entender nessa matéria, eles então estão suspendendo o lançamento disso aqui, né? Então, durante o painel, explorando as fronteiras do Drex, blá, 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 não sei o que, o coordenador do Drex destacou que a tokenização e a inteligência artificial são as prioridades do Banco Central na área de tecnologia. Araújo destacou que nenhuma das soluções de privacidade testadas até agora conseguiu resolver o dilema entre privacidade e escalabilidade. Isso deve atrasar o lançamento do CBDC. A gente já testou algumas soluções, essas soluções têm seus prós e contras. A gente vai fazer uma análise de quais soluções são maiores ou suficientes para a adoção do ecossistema do Drex e deve soltar um relatório para a sociedade no meio do ano, encerrando essa primeira fase de testes. Aí eu me pergunto assim, quem é que seria o mais interessado em que isso não fosse adiante? Pessoas que não estão preocupadas com a tirania que um dia pode se implantar no mundo, na marca, que vai impedir as pessoas de comprar e vender. Essas, no fundo, são as pessoas mais interessadas que isso não vá à frente.
Mas existe uma segunda categoria que, embora não tenha interesse que isso não vá à frente por conta desses pontos, ela tem interesse que não vá à frente por outros pontos. E é a categoria de pessoas mais poderosas que não fazem parte da classe verdadeiramente dominante, que é a classe dos políticos, porque nós sabemos que se o dinheiro passar a ser 100% digital e não houver privacidade, isso não interessará nem um pouco para políticos que eventualmente desviem recursos e não possam explicar de onde esses recursos vieram. Enquanto o papel impresso for a única forma, ou melhor, for uma das formas de pagamento, eles podem receber em dinheiro vivo, guardar em um container, né, enterrar e lá ficar até que eles decidam gastar. Perdendo para a inflação, mas dinheiro de corrupção não é suado, então quando se perde um pouco, eles não dão tanta bola. Mas, ao final de contas, eu acho, né, que existem certas forças políticas que, enquanto não for garantida 100% da privacidade, e penso que nunca será, eles vão tentar atrasar isso aí, o que acaba sendo benéfico para aqueles que têm preocupação com a grande marcação lá adiante. Agora, olha isso aqui, ó. Mais um acerto meu, anotem aí. Antes que alguém diga, poxa, Jason, mas você disse que seria implantado o Drex, eu não estou dizendo que não vai. As CBDCs serão implantadas, mas por enquanto elas estão empacadas, né? E voltando à questão do acerto, Emirados Árabes, se torne primeiro país do mundo a aumentar o final de semana para sexta, sábado e domingo. Então, as pessoas estão diminuindo aí a sua carga horária, diminuindo a quantidade de dias trabalhados, e vão paulatinamente sendo substituídos por robôs. Os que não gostam de trabalhar talvez vão achar isso aí fantástico, mas aqueles que não gostam de ter a sua vida nas mãos de terceiros, que gostam de ter a sua fonte de renda, o seu trabalho, para não ter de se ajoelhar diante de nenhum Nabucodonosor, ocupando uma posição transitória de poder, em algum cargo executivo de momento, né? Então esses querem liberdade, né? E querem trabalhar. Mas as coisas estão indo para o rumo que a gente tem apontado há algum tempo. Diminuição de dias trabalhados. Parece incrível, mas é mais um acerto e é para lá que as coisas estão indo. E por falar em acerto, anotem mais um aqui. Escolas de São Paulo vão usar material didático criado com ChatGPT. Essas serão aulas digitais e os professores vão apenas revisar o conteúdo. Não era o que a gente dizia? As duas classes de trabalhadores que mais rapidamente seriam substituídos seriam os médicos e os professores. Parece que os professores, a coisa já começou. Eles com certeza será mais rápido do que os médicos. E a terceira classe, vocês verão, será a dos policiais. Parece difícil, mas não será. Vocês vão ver que quando o sistema todo de vigilância estiver implantado, poucos policiais serão necessários e muitos deles ainda serão robotizados, né? Ou robóticos, melhor dizendo. O governo de São Paulo vai usar então o ChatGPT para criar material didático para aulas digitais de escolas públicas paulistas, com o professor apenas revisando conteúdo. Segundo o documento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, obtido pela publicação, o ChatGPT fica responsável por criar a primeira versão da aula com base nos temas pré-definidos e referências concedidos pela Secretaria. No futuro vai ser assim, pessoal. A inteligência artificial centralizada vai dar a ordem para todos os ministérios de educação de todos os países do mundo e eles vão seguir uma única diretriz. Ou talvez nem seja mais necessário ministérios, talvez virá da inteligência artificial diretamente para as crianças. Lembrando que futuramente muitas delas terão um chip ao estilo Elon Musk instalado diretamente dentro dos seus cérebros e os pais nem terão ideia do que está sendo implantado dentro da memória dos seus filhos. É uma sociedade, obviamente, que não vai dar certo, vai se autodestruir. É para esse rumo aí que essas pessoas modernas, né, estão indo. E por falar em modernidade, Miss Inteligência Artificial. A empresa anuncia primeiro concurso de beleza com mulheres geradas por inteligência artificial e prêmio de R$100 mil. Além dos aspectos físicos, a competição vai avaliar as habilidades tecnológicas e o desempenho das candidatas como influenciadoras nas redes sociais. Então eles criam, isso aqui não é uma mulher de verdade, eles vão criar esses modelos de inteligência artificial
E além da beleza, tem de ver se elas vão ter a capacidade de enganar os usuários ao ponto de elas serem tão realistas que ninguém perceba. Então, são dois critérios, beleza e capacidade de enganar quem estiver assistindo, né? Então, a FanView, plataforma de criação de conteúdo com uso de inteligência artificial, aqui anunciou esse concurso de Miss para mulheres geradas por inteligência artificial, que vai na mesma toada daquela que nós já falamos aqui, dos jovens aí que vão querer namorar com inteligências artificiais. A carência humana está grande porque o contato humano está acabando, já que o amor humano está se esfriando, né? Cada vez mais as pessoas estão sendo ensinadas a serem sacanas umas com as outras, né? Não terem palavra, não terem hombridade, não honrarem as coisas, né? Homem traindo mulher, mulher traindo homem. E aí, então, as pessoas estão se afastando umas das outras, sempre se achando as coitadas e as vítimas da história, quando, na verdade, fazem parte do problema também, né? E aí, o que vem como solução, né, para a solidão? Uma ilusão, né? A ilusão de uma namorada ou namorado digital e, futuramente, de um robô, né? Então, as inteligências artificiais, que hoje são só virtuais, um dia serão colocadas dentro de corpos de borracha, silicone, silício e engrenagens de metal. O prêmio, então, é de R$100 mil ou $20 mil. Microimplante cerebral pode tratar distúrbios neurológicos. Para quem está caindo de paraquedas aqui, pessoal, o Neuralink, para quem nunca ouviu falar, existe. É um implante cerebral criado pelo Elon Musk, que não é a única empresa do mundo que está trazendo isso. E eles sempre, obviamente, vão trazer as vantagens de se implantar um chip dentro do cérebro, coisa que, quando nós avisávamos 10 anos atrás, éramos tratados como malucos, né? Ora, quem é que vai implantar um chip dentro do cérebro? Diziam até que esse negócio de chipar a humanidade era só uma teoria da conspiração. Ninguém acreditava nisso, ou muito pouca gente. Agora, quando se fala que isso vai acontecer, os mesmos idiotas que lá atrás diziam que não aconteceria, dizem: e o que tem de mais? Isso é só modernidade, isso é só teoria da conspiracy. São sempre os mesmos idiotas cometendo as mesmas idiotices. Então eles vêm com aquilo que eu chamo de docinho da bruxa, quer dizer, a parte doce é solucionar um problema, mas lá no final das contas as pessoas estarão no caldeirão quando estiverem com isso aí instalados em seus cérebros. Então, a Rice University forneceu detalhes de um microimplante cerebral que ativa o córtex motor e pode ajudar no tratamento da depressão, de toque e até de epilepsia. Todas questões mentais, né? Quer dizer, não são problemas físicos, não se trata problema físico com um chip que é algo físico. Depressão, toque e até epilepsia, né, são coisas que podem ser tratadas de outra maneira, mas a humanidade vai confiar aí nessa farmaqueia tecnológica, nesse feitiço tecnológico. Então, o estimulador cerebral tem o tamanho de uma ervilha e promete ser menos arriscado para os pacientes. Nada de novo, né? Vamos adiante. É proibido dirigir nos finais de semana. Medida desesperada proposta na Alemanha para cumprir as metas de emissões. Também, conforme a gente dizia, essas cidades de 15 minutos... esses controles de emissões, etc., tudo para colocar uma canga no pescoço das pessoas, é criar uma ultra prisão tecnológica. Agora, até mesmo se as pessoas poderão dirigir ou não, será regulado. Quer dizer, não era aquilo que a gente dizia, a pontuação de créditos de carbono, quando você atingir uma certa pontuação, você não poderá mais gastar ou adquirir determinados bens ou dirigir. Então, anotem aí mais um acerto, mais uma coisa que está acontecendo. Uma redução equivalente no desempenho do tráfego só será possível através de medidas restritivas que são difíceis de comunicar à população. Claro, porque a população não quer ser tratada igual um animal de estimação, que você disse ela pode ou não pode fazer alguma coisa. Mas os iluminados, né, que querem salvar o mundo descartando os carbonos, né, que são justamente os mais pobres, né, eles têm que comunicar à população que a população vai ser cada vez mais escravizada. É difícil mesmo isso, né? É como, por exemplo, comunicar proibições de circulação em todo o país e por tempo indeterminado aos sábados e domingos. Fique dentro da sua jaulinha hamster, não saia de lá no sábado e no domingo.
Nesta carta, dirigida aos líderes dos grupos parlamentares que desencadeou todo tipo de opiniões negativas, o ministro deu a entender que se a Alemanha não cumprir os objetivos da lei do Greenman, né, terá de ser tomada medida drástica, como a proibição de conduzir nos finais de semana. Então, só esperem medidas cada vez mais draconianas. O Greenman vem para ferrar com você. Aproveite o resto de liberdade que tem. Mas não há mal que sempre dure, pessoal. E os males que parecem que vêm da natureza, que vêm do Criador, na verdade, penso eu que vem por uma libertação dessa grande prisão aí que eles estão criando. Moscas carnívoras. Costa Rica emite alerta nacional sobre surto de larvas. Então, esses insetos parasitas causam infecções dolorosas e, em alguns casos, fatais, tanto em animais quanto em seres humanos. As moscas carnívoras originárias de parte da América do Norte e do Sul depositam suas larvas em feridas abertas, criando ambiente ideal para se alimentar de carnes e tecidos. Isso aqui é bem conhecido na agricultura, né? Quem vive na agricultura sabe disso, só que o problema é que elas estão agora em grande quantidade, estão infestando, né? Ao ponto de a Costa Rica emitir um alerta. E aí você me pergunta, mas como isso pode ser algo bom? Óbvio que não é bom, né? Principalmente para quem for atingido por isso, como não é bom, por exemplo, a dengue, como não foi bom, por exemplo, aquilo que se acometeu de 2020 em diante. Só que, quando a humanidade endurece a cerviz, ela se coloca como Deus de um novo mundo ultratecnológico, onde os fortes dominam e os fracos vão ser massacrados, para os fracos, uma sociedade que vai cair diante de coisas descontroladas ou fora de controle como essa aqui, talvez isso não seja lá tão ruim, né, quando isso vier para destruir aquilo que eles estão construindo. Como, por exemplo, isso aqui, fortes tempestades que atingiram Dubai, e aí eles mostram o governo tentando fazer chuvas artificiais há alguns dias, dizendo que talvez isso seja fruto dessa tentativa de controle. Tem até alguns vídeos aqui dessa chuva lá em Dubai, foi uma chuva torrencial mesmo. E aí é deserto, né? Mas tem muito asfalto, então a água não está infiltrando. Aqui é onde estão os aviões, né? Então os aviões são como os jet skis, assim como os paraquedistas são como pedestres, né? O avião aqui cheio de... A pista de avião, né? Cheia de água. Então, natureza saindo de controle aqui dentro do aeroporto. Eu não fico triste, pessoal, quando a natureza sai de controle. Eu não gostaria de perder meu patrimônio, né, com uma enchente, nem gostaria que ninguém perdesse o seu, mas eu prefiro perder o meu patrimônio do que a minha liberdade. Então, se essas forças da natureza vierem para aplacar essa crescente e, por enquanto, implacável tecnocracia, né, é menos mal. Quase terminando. Mais um acerto aí para nós, pessoal. Nova era na transferência de veículos no estado de São Paulo. Tudo sobre o serviço digital do Detran de São Paulo. Isso aqui não é um grande acerto, para mim parecia tão óbvio, mas, enfim, foi um acerto, né? Agilidade e segurança marca o lançamento do processo totalmente digital para transferência de veículos pelo Detran de São Paulo. Com esse novo sistema, desenvolvido em parceria com a Prodesp, os cidadãos paulistas podem completar o processo em cerca de 5 minutos, uma melhoria notável em relação ao antigo sistema que poderia levar de 3 a 10 dias úteis. Então não é aquilo que a gente tem dito aí, que os cartórios vão acabar no Brasil, é o país dos cartórios e dos bacharéis. Eu penso que no futuro, no máximo, nós teremos um cartório por estado, quem sabe um cartório por país, onde serão transferidos digitalmente propriedades de veículos, de imóveis, terrenos, casas, apartamentos, futuramente até de bens que hoje não são documentados, como, por exemplo, uma lancha, até tem, esses aí tem documentos, mas, enfim, qualquer tipo de bem futuramente poderá ser transmitido, sua posse ou propriedade, marcando isso através de um documento criptografado. E aí o pessoal me mandou aqui uns vídeos que eles, para mim, são parcialmente verdadeiros. Tem um aqui que é um pouco suspeito, eu vou mostrar os dois para vocês. Um deles eu acho que é verdadeiro e o outro não é tanto.
Mas o grande problema é que estão enviando esses vídeos acreditando que são vídeos da atualidade. Não foi uma nem duas pessoas, várias pessoas enviaram esses vídeos que mostram uma maré de líquido vermelho, né, que corre pelo corpo humano, que aconteceu em Hormuz, uma ilha lá no Estreito de Hormuz, que é o estreito por onde passa 20% do petróleo mundial, 80% do petróleo produzido na região do Oriente Médio, que é controlado hoje pelo Irã. Então eles estão dizendo, olha, isso aqui é um sinal de que o Irã vai ser atacado e esse líquido vermelho representa o líquido vermelho dos iranianos que será derramado e tal. É falso porque isso aqui é de 2019, né? E aí eles explicam o que aconteceu com o solo de Hormuz. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Primeiro o vídeo que eu acho que pode não ser verdadeiro, que é esse aqui, ó. Por que parece meio exagerado isso aqui? Porque, se vocês forem notar, está chovendo, sim, mas não é uma chuva em tanta quantidade ao ponto de até os morros lá atrás estarem vermelhos, né? Mas pode ser, não duvido que possa estar acontecendo isso aqui, que o solo lá seja mais vermelho, né? Mas pode ser aí que eles deram uma mexida na coloração do vídeo. Só que daí quando você vê aqui, por exemplo, esses lixeiros aqui, ó, que um está bem azul, outro marrom, parece que não foi mexido. Então não sei, eu mostrei para vocês. Então toda essa água do solo avermelhada aí acabou indo para o mar. E aí nós temos esse outro vídeo aqui que mostra como é que ficou, né, a areia do mar ali. Então, bem vermelho, porque o solo é vermelho, né? Um solo bem ferroso. Então, quando o solo é bem vermelho, é porque ele tem bastante ferro, né, nele. E o ferro, quando ele enferruja, ele pode ficar avermelhado assim, né? Então, é isso, pessoal. Não tem nenhum grande mistério por trás disso aí, embora muitos possam sim considerar como algo simbólico. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.